Pronto, gente, a partir de agora o professor pode comandar sua aula. Estarei por aqui aceitando os meninos, tá? Então, mais uma vez, boa tarde a todos, certo? Gente, nosso momento hoje de aulão é referente a matemática 1 e matemática 2. Vamos abordar dois assuntos muito importantes, né? Dois assuntos de matemática básica visto lá no ensino fundamental, ambos os assuntos, que é muito levado em consideração na prova do Enem, certo? Então, é de suma importância vocês sair desse momento com todas as dúvidas sanadas, certo? Então, a matemática 1, né, a gente vai iniciar hoje com os assuntos múltiplos e divisores de números naturais, certo? E vamos entrar com matemática 2, a parte de homotétia, ou homotetia, certo? Vai depender da escrita que está sendo apresentada para vocês. Então, o que nós temos, né? A primeira parte da matemática 1, né, vamos estudar aqui a partezinha da álgebra e em seguida a matemática 2, a parte de geometria, tranquilo? Então, vamos dar início aqui, né, gente? O nosso assunto hoje. Múltiplos e divisores, certo? E complementamos com MMC, seria mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum, que ambos estão associados aos múltiplos e aos divisores, certo? Então, de antemão nós temos, vamos nós iniciar, na matemática 1, vamos nos obter de informações a respeito de múltiplos de um número natural. O que nós temos como definição de um múltiplo de um número natural? Segundo a definição, diz o seguinte: múltiplo de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Isto é, o múltiplo de um número é obtido através da multiplicação de um determinado número natural pelo conjunto dos números naturais. Quem são os algarismos que fazem parte do conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ao infinito, certo? Então, se eu quero encontrar os múltiplos de um número, eu vou pegar determinado número e vou multiplicá-lo pelos números naturais. O resultado é o que nós temos como múltiplo, certo? Exemplo, olha só o que temos aqui, ó. Eu tenho M2. O que é M2? Múltiplo de 2, certo? Então, quem são os múltiplos de 2? Para nós encontrar os múltiplos de 2, é necessário que a gente faça a seguinte colocaçãozinha. O que ele diz? Os múltiplos de um número é o resultado da multiplicação desses números, por quê? Pelos algarismos que faz parte do conjunto do número natural. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, e assim por diante, pessoal. Então, essas informações aqui, ó, é o que nós chamamos de múltiplos de 2. O interessante é saber o seguinte: tendo em vista que os múltiplos são obtidos por meio de uma multiplicação pelos elementos do conjunto dos números naturais, e nós sabemos que o conjunto dos números naturais, eles são infinitos, né? Infinito. Seja ele números ímpares, seja ele números pares, né? Eles são sempre infinitos. Consequentemente, os múltiplos de um número também são infinitos. Digamos que eu quero encontrar aqui o múltiplos, né, o conjunto dos múltiplos, ou melhor, os múltiplos de 3, que vai, ao mesmo tempo, formar o conjunto dos múltiplos de 3. O que eu faço? Eu pego o valorzinho 3 e saio multiplicando pelos possíveis valores que estão, ou que fazem parte do conjunto dos números naturais. Então, 3 vezes 0 seria 3, 3 vezes 1, perdão, 3 vezes 0 seria 0, 3 vezes 1 seria 3, 3 vezes 2 seria 6,
3 vezes 3 seria 9, 3 vezes 4 seria 12, 3 vezes 5 seria 15, e assim por diante. Aí nós formaria os múltiplos de 3, certo? O interessante, pessoal, é que os múltiplos, se você perceber, eles seguem uma sequência lógica de algarismo. Olha só, o múltiplo de 2, ele partindo do zero, ele vai aumentando de 2 em 2, tá vendo? Em ordem crescente. Os múltiplos de 3, ele iniciando aqui no 0 ou no 3, se você perceber, ele vai também aumentando de 3 em 3. Então, ele segue uma sequência lógica, né? Onde os intervalos são todos constantes, né? Não se alteram, é sempre o mesmo, né? Se eu quiser saber aqui os múltiplos de 12, o que eu faço? A mesma coisa, né? Você pega o número 12 e sai multiplicando ele. Então, ficaria 12 vezes 0, seria 0. Vou dar aqui a cor, seria 0. Também está muito ruim essa cor. A cor preta. Olha só, seria 0. 12 vezes 1 seria 12. 12 vezes 2 seria 24. 12 vezes 3 seria 36. 36. E assim por diante, certo? Só lembrando, como a multiplicação é feita pelos elementos do conjunto dos números naturais, e eles são infinitos, isso implica dizer que os múltiplos de um número também são infinitos, certo? Se eu quiser saber o de 15, quero ver quem são os múltiplos de 15, então você pegaria o valorzinho 15 e multiplicaria por 0. 15 vezes 0 seria 0, 15 vezes 1 seria 15, 15 vezes 2 seria 30, 15 vezes 3 seria 45, e assim por diante, certo? Então, subentende o seguinte, se você quer identificar quais são os múltiplos de um determinado número, então você pega esse número e multiplica por quem? Por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ao infinito. O resultado é o que nós chamamos de múltiplos. Tranquilo, pessoal? Até então. Alguma Professor, pergunta? o Oi. aluno Joab levantou a mão, queria falar. E o César Certo. Vamos nós? podem abrir o microfone, gente, e falar, se pronunciar, viu? Professor, você vai Oi. explicar a tarefa de hoje para nós? A tarefa de hoje vai ser embasada no que vai ser explicado aqui, certo? Eu vou resolver questões similares à atividade, certo? Eu Aí o que respondi tudo. acontece? Para tirar dúvida, eu vou tirar dúvidas com vocês lá no grupo do WhatsApp, tranquilo? Sim. Aí, se vocês acharem que não está dando, a gente entra aqui no Meet mais uma vez, no particular no outro horário, a gente marca um horário e eu tiro as dúvidas de vocês, tranquilo? Mas, assim, eu entendo que tudo que eu for apresentar para vocês aqui é o suficiente para vocês resolverem as questões. É tanto que eu peço, anotem as informações, tranquilo? Mais alguma coisa? Não, era só isso, é porque as duas únicas que eu tive uma certa dificuldade foi nas 6 e na 7, que eu não Mas conhecia muito bem. você vai tirar já sua dúvida, não se preocupe não, tá? Uhum. Posso continuar? Pode. A próxima. Então, olha só, gente, nós já sabemos, né, como determinar os múltiplos de um número, e o MMC está associado aos múltiplos de um número. Qual a diferença do MMC para o múltiplo de um número? A diferença é o seguinte, pessoal, é que o múltiplo de um número está associado a um único valor específico. Já o MMC, o mínimo múltiplo comum, está associado a 2 ou mais valores numéricos. Então, o que significa esse mínimo múltiplo comum? Né? O mínimo múltiplo comum é nada mais, nada menos, para você identificar que existe, né? Existe uma semelhança de valores em valor específico diferentes. Isto é, um exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos entender isso aqui. Eu tenho aqui o MMC.
o MMC de 2 e 3. Quem são o MMC de 2 e 3? O MMC está associado, pessoal, aqui, ó, múltiplo. Então, eu vou ter que trabalhar com os múltiplos de um número. Então, venho aqui, os múltiplos de 2. É quem? Aí você vai pegar aqui, ó. Você não colocou o zero aí. Realmente eu não coloquei o zero aqui, gente, porque o zero na multiplicação é neutro. Então, não adianta, vai dar sempre zero, né? Então, o que nós temos aqui? Vamos primeiramente achar aqui o múltiplo de 2. Você vai pegar o 2 e multiplicar por 1. Ó. 2 vezes 1, 2. Depois, 2 vezes 2, 4. Depois, 2 vezes 3, 6. Depois, 2 vezes 4, 8. Depois, 2 vezes 5, 10. E assim por diante, certo? Depois você vai pegar aqui o múltiplo de 3, né? E vai apresentar quem são eles. Então, vamos lá. 3 vezes 1 seria 3. 3 vezes 2 seria 6. 3 vezes 3 seria 9. 3 vezes 4 seria 12. 3 vezes 5 seria 15. E assim por diante. Tranquilo? Aí, o que nós temos de antemão? Né? Ele falou o seguinte, ó. O mínimo. O que é o mínimo? É o menor valor possível, né? Mas, em relação a quê? As duas informações arrecadadas. Aqui, ó, no caso, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, 15, e assim por diante. Desde que esse mínimo, pessoal, aqui, ó, seja quem, ó, seja comum. Isto é, ele se faça presente tanto nos múltiplos de 2 como nos múltiplos de 3. Se nós observarmos aqui, ó, os valores que se repetem, no caso, né? Quem são? Olha só, em cima nós temos o 6 e embaixo nós temos 6 também, né? Olha só, 6 e 6. O que é o 6 e o 6? Está dizendo que isso aqui é o menor valor que faz parte do conjunto dos múltiplos de 2 e do múltiplos de 3 que estão contidos nos dois conjuntos. É o menor valor que se repete. Então, o mínimo múltiplo comum é o menor valor que se repete. Mas não pode ser o máximo também, não? Não pode ser o máximo. Por que não pode ser o máximo? Porque foi visto que o conjunto dos múltiplos de um número, ele é infinito. Então, não tem valor máximo, só tem valor mínimo que se repete. Então, o mínimo múltiplo comum é justamente o valor que se repete, que está tanto em um como no outro. Eu posso desenvolver ele por meio, né, dos múltiplos, como eu posso apresentar ele por meio de decomposição, né, em fatoração. Então, os múltiplos, né, o MMC, o múltiplo comum de 2 e 3, é 6, né, é o que se repete. E ele pode haver repetições de valores futuramente? Pode. Se eu tivesse bem que assim, gente, ó, botasse aqui, exemplo, 2 vezes 6, daria 12, né? O 12 faz parte dos múltiplos de 2, como faz parte do múltiplo de 3. Né? Eu poderia encontrar outros valores que se repetem, mas eu tenho que ter noção o seguinte, que o MMC são valores comuns, valores que se repetem, só que no menor possível. Certo? O menor, o mínimo dos múltiplos representa o MMC, certo? Outra forma de você encontrar ele é por meio da decomposição. Olha só, MMC de 2 e 3, né? O que você faz aqui? E passa um tracinho aqui de lado, ó, na vertical, certo? E o que significa fatoração, pessoal? Decomposição, fatoração. São sucessíveis divisões, né, em números primos, certo? E o que é o número primo? Mais embaixo eu vou mostrar para vocês. O número primo é aquele número que só admite dois divisores, um e ele mesmo, certo? Então, vamos aqui, ó. Se nós percebermos, qual é o valor que eu vou colocar aqui do lado direito, né, que divide 2? Só vai ser o 2, né? 2. Você coloca o 2 aqui, ó. Divide 2 dividido para 2 vai dar 1.
Sobrou aqui um 3. O 3 é divisível por 2? Não é. O que eu faço? Baixa o 3. Certo? 3 só é divisível por ele mesmo. Então, você coloca o 3 aqui, ó. Então, 3 dividido para 3 dá 1. Olha só, gente, quando obter 1, uma regrazinha, ó. Quando obter 1 nas seguintes posições, isso implica dizer que encerra-se a decomposição por fatoração e nós temos que o MC é o produto dos números primos. 2 vezes 3 seria 6. Olha só. Um caminhozinho bem mais curto para se chegar no resultado, né? Vamos aqui, mais um exemplozinho. Olha só, os múltiplos de 12. Né? Quem seria os múltiplos de 12? Você vem aqui, ó. 2 vezes 1, 12. 2 vezes 2 seria 24. 2 vezes 3 seria 36, né? 12 vezes 4 seria 48. E assim por diante. Vamos achar agora o múltiplo de 15. Né? 15 vezes 1 seria 15. 15 vezes 2 seria 30. 15 vezes 3 seria 45. 15 vezes 4. 15 vezes 4 seria... Vai dar aqui 60, não é, gente? 60. 15 vezes 6 seria 90, né? Aliás, me perdoe, deixa eu tirar aqui, eu vou aqui, cozinhar aqui. Aqui de novo. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3 vai dar 45. 15 vezes 4, não, correto, 60. 60. 15 vezes 5. 15 vezes 5 75. vai dar 75, né? 75, e assim por diante, né? Já, você percebe o seguinte, você desenvolveu aqui os múltiplos de 12, né? De 12, mas paramos aqui no 48, não foi? Podemos continuar? Poderia ser nenhum problema, não tem um espaço aqui, né? Aí fizemos os múltiplos de 15. Olha só, poderíamos continuar sem nenhum problema. A gente pergunta-se, está havendo, olha só, valores comuns nos múltiplos de 2, de 12 nos múltiplos de 15? Por enquanto não, né, pessoal? Por enquanto não, certo? Mas não esquece que os múltiplos de um número, ele é infinito. Vai chegar um determinado ponto que vai coincidir o valor dos múltiplos de 12 está nos múltiplos de 15. Se vocês quiserem continuar aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu vou apresentar aqui por meio de fatoração, porque que vai estender muito, certo? Aí vocês estendem nos de vocês. Aí vocês vão ver que vão encontrar esse valorzinho aqui, olha só. O que eu vou fazer? Nós percebemos que os valores é um par e outro ímpar, não é? Mas independente, certo, gente? Se é par ou ímpar, se é ímpar ou par, se é par ou se é ímpar ou ímpar. E não importa se é 2, 3, 4, não importa a quantidade de números, certo? Sempre vai haver um momento que vai haver coincidência de informações. Então, vamos nós aqui. Vou começar por onde? Sempre pelo rapazinho aqui, ó, da esquerda, né? 12 é par. Então, se é par, ele é divisível por 2. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. 15 dá por 2? Não dá. Aí você baixa o 15 aqui, ó. 6 dá por 2? Ainda dá. Você coloca o 2 aqui, ó.
coloca o 2 aqui e divide. 6 por 2, 3. 15 dá por 2? Não. Então, você baixa o 15 aqui, ó. Em seguida, 3 dá por 3? Dá. Você coloca o 3 aqui, ó, e vem um para cá. Só que 15 também dá por 3, não dá? 15 dá por 3, que dá quanto? Dá 5. Aqui eu não mexo mais, já cheguei onde eu queria, certo? A regra diz que eu tenho que finalizar como 1 aqui, ok? E 5, você primo só dá por ele mesmo, né? Ou por 1, mas por 1 não me satisfaz, satisfaz ele. Então, 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, quando eu obter 1 aqui, ó, nesse posicionamento, encerra. Isso implica dizer que o MC de 12 e 15 é o produto. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, pessoal. 4, certo? 4 vezes 3, 12. seria 12, né? 12. 12 vezes 5 seria 20. Eita miséria. Ia falar errado. 60. Tranquilo, pessoal? Não é isso? Concorda? Sim ou não? Sim, sim. Sim, sim. O que isso está dizendo aqui? Que o Sim, 60 vai estar nos múltiplos de 15 e nos múltiplos de 12. Vamos só conferir se é verdade mesmo. Olha só. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4 dá 48. E 12 vezes 5, pessoal, olha só. 60, né? 60. Se fosse 12 vezes 6, ia para 72, e assim ia só acrescentando, né? Se tu perceber aqui, ó, abaixo dos 60, eu tenho quem? 48, 36, 24, 12, né? Abaixo dos 60 aqui embaixo, no 15, eu tenho 45, 30 e 15. Mas o valor comum, né, que está tanto nos múltiplos de 12 como nos múltiplos de 15, é o 60. Né? O que se repete é o 60. Então, ele implica dizer que é o mínimo múltiplo comum entre o número 12 e 15. Ok? Vai haver repetições de valores? Vai. Aonde? Lá mais para frente. Certo? Lá mais na frente você vai obter valores semelhantes de novo. Mas não existe o máximo, não existe o máximo número. O número ele é infinito. Não tem, esse aqui é o último número do mundo. Não existe. Não é? Ele é infinito. Então, só existe o mínimo múltiplo comum. São os valores que se repetem. Ok? Gente, alguma dúvida em relação a isso? Essa forma de decomposição, gente, que ó, a gente encontra ele mais rápido, certo? Você pode fatorar os mínimos múltiplo comum de 3, 4 valores numéricos. Sai bem mais fácil você usar esse métodozinho aqui, ó, né, no meio da decomposição, do que você fazer aqui por meio da multiplicação. Imagina só você fazer aqui os múltiplos de 5 valores aqui. Deus do céu, vai dar um trabalho danado, né? Então, eu aconselho sempre que você for fazer um cálculo voltado à parte de MMC, fatoração, né? Mínimo múltiplo comum, você usa esse procedimentozinho aqui embaixo, que seria mais interessante. Aí você encontra mais rápido o resultado, ok? Alguma pergunta quanto a isso, pessoal? Continuando. Calaram, né? O que nós temos agora, pessoal? Ó, divisor de um número natural. Gente, só lembrando, pessoal, matemática é regras, tá? Eu não posso fugir da regra. Se eu fugir da regra, dá problema. Então, olha só as regras que eu estou colocando diante de vocês. Então, prestem atenção, certo? Gente, o que é o divisor de um número, né? Nós vimos na estante os múltiplos de um número natural. Agora vamos ver os divisores de um número natural. Os múltiplos de um número é simplesmente o resultado da multiplicação, né, desse número associado pelo conjunto dos números que, ó, naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ao infinito, né? Isto é, em resumo, pessoal, os múltiplos de um número é a tabuada de multiplicação, certo? E os divisores de um número
é a tabuada de divisão. O que ele me dá como observaçãozinha aqui, ó? Um número é divisível por outro quando, ao ser dividido, o resultado é sempre exato. No caso aqui, eu tenho um 12 dividido para 3. Você vem aqui, coloca o 12, né? Aí divide para 3. Vai dar 4. 4 vezes 3, 12 para 12, nada, não é assim? Então, quando o resultado der 0, é porque finalizou, né? Nós temos o divisor de um número. Olha só, 4. Mas os divisores de um número, pessoal, não se determina por meio só de um número. Existe, tipo, o 12. O 12, vamos que só na nossa cabeça, nossa imaginação, vamos lá. 12, ele é divisível por 1, não é? Que dá 12. 12 é divisível por 2, não é, pessoal? Vai saquetar, gato. Por 6, né? Por 3, por 4, não é isso? Isto é, nós temos vários divisores de um número. Vários divisores de 12. E como é que eu vou encontrar tudo isso aí? Existe uma regrazinha que eu vou apresentar para vocês, ok? Então, essa regra é necessário que haja bastante atenção, pessoal, tá? Prestem atenção, certo? Como que eu vou encontrar os divisores de um número natural? Uma das maneiras práticas da gente apresentar todos os divisores de um número é por meio da decomposição, certo? Eu aprendi a calcular o MMC, então os divisores seguem o mesmo procedimento, certo? Olha só o que vai acontecer agora, presta atenção. Digamos que eu quero encontrar os valores, né, que representam os divisores de 12. Vamos lá, pessoal, vem comigo aqui. Os divisores de 12. Liga o microfone. Quem seria, pessoal? Fala para mim aí. Quem seriam eles? Vamos lá, vamos lá? O 2, 3. 2, 3. 6, 4. O 6, o 4. O 5 é? O 7 é? O 8 é? O 9 é? O 10 é? E o próprio 12, né, pessoal? Certo? Vamos ver aqui como é que eu faço para encontrar esses valores. Certo? Tá faltando um valorzinho aqui, gente, ainda. Vocês não lembram, né? Mas deixa quieto, então vocês vão ver. Quando é com valores pequenos, pessoal, né? É simples você jogar, mas imagina só aqui, eu tivesse aqui 512. Quem são os divisores de 512? Né? De 150, quem são os divisores? Isto é, eu ia terminar quando? Eu ia terminar um dia, mas ia dar muito trabalho, né? Então, o que eu faço? Eu sigo esse padrãozinho aqui, ó. Olha só o que a regra me diz. Se eu quero encontrar os divisores de um número, eu coloco o númerozinho aqui, ó, 12, passo uma retazinha na vertical e fatoro ele em números primos. 12. Qual é o valor que eu vou colocar aqui? Menor primo, que divide 2. O menor primo é o 2, tá, pessoal? Vai ficar aqui, ó. 2. 12 dividido para 2 dá 6, certo? 6 por ser par ainda dá por 2. Você coloca o 2 aqui, ó. 6 por 2 dá 3. 3 por ser primo só dá por ele mesmo, né? Aí você coloca aqui, ó, por 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. Pronto. Quando encontrar esse rapazinho aqui, ó, encerra, certo? E o que que eu faço para encontrar os divisores? Aí, gente, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar outro tracinho aqui, ó, na vertical, certo? Outro tracinho paralelo aqui, o amarelo. E em seguida, o que que se faz? Olha só o que que se faz, pessoal. Tá preto mesmo. Você vai colocar um bem aqui em cima, ó. Do lado direito, você vai colocar umzinho aqui em cima. Por que 1? Porque 1 é divisor de todos os números existentes, tá? Todo número é divisível por 1. Então, 12 é divisível por 1? É, pessoal. Tá? Então, 1 é um divisor de 12? É, também, pessoal. Então, o que eu faço?
Você coloca um 1zinho aqui em cima e vai fazer isso aqui agora, ó. Pega esse valorzinho aqui e multiplica por esse, ó. 2 vezes 1, 2. Pronto. Você vem para o outro valorzinho aqui, ó, e faz a mesma multiplicação, ó. Olha só. 2 vezes 1, não é 2 resultados, não é? Já está aqui, não está, ó? Já está aqui. Aí eu venho para cá, ó. 2 vezes 2, 4. Em seguida, venho para cá agora. O 3. E faço a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4. Então sai daí, mas tu tá comendo a ração dos caras. 3 vezes 4, 12. Isto é, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E aqui formávamos, né, o conjunto dos divisores de 12. Deu para compreender, pessoal, aí, mais ou menos como é que eu faço para encontrar os divisores de um número? Fatora em números primos, tá? Coloca uma barrazinha na vertical, coloca um lá em cima e faz as multiplicações dos números primos. Ok? Aí os resultados que der é o que nós chamamos de divisores do número determinado. No caso aqui seria o 12. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para nós ver. Pronto, aqui nós encontramos aqui agora o máximo divisor comum, que é o famoso MDC. Mas assim, gente, antes de iniciar aqui o MDC, ficou entendido como é que eu faço para encontrar os divisores de um número? Vamos para cá. Olha só. Vamos nós. O MDC. Gente, ó, no MMC, nós trabalhamos com o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais valores, né? Já o MDC é o máximo, tá? É o maior valor que eu tenho em relação a outros dois valores, né? Onde essa relação, esses valores têm que ser comuns, ele tem que se repetir. Então, segundo a determinação, diz o seguinte, ó, o maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum desses números. Usamos a abreviação MDC. Então, nós vimos MMC e o MDC, ok? O MMC, nós vimos ele por meio dos múltiplos, né, e vimos eles por meio de fatoração, certo? Aqui não vai ser diferente, eu vou usar mais ou menos o mesmo critério que eu usei lá na parte do MMC, certo? Então, olha só, gente, calculando o MDC, como é que eu vou calcular esse MDC, né? Um modo de calcular o MDC de dois ou mais números é utilizado a decomposição desses números em fatores primos. Isto é, a mesma coisa relacionado ao MMC, é quase a mesma coisa, pessoal, muda um pouquinho só, certo? Vou colocar aqui uma situação aqui de dois valores, aí em seguida a gente vai fazer a comparação. E o que seria esse fator primo? Fator primo aqui, pessoal, é o número primo, tá? É o número primo. O que é o número primo? Olha só, o número primo é esse número primo, pessoal, está associado tanto no MMC como no MDC, né? Então, é aquele rapazinho, ó, que é dividido apenas por um e por ele mesmo, né? O único valor que é dividido por um e por ele mesmo é o que nós chamamos de números primos, ok? Então, olha só um exemplozinho aqui, pessoal. Vamos aqui na questão do exemplo. Como é que eu posso apresentar para vocês aqui de forma bem direcionada? Ó, vamos diferenciar aqui o MC, colocar aqui de 12 e 15, tá?
12 e 15. Preste atenção. Você vai passar um tracinho aqui, né, ó, um tracinho aqui de lado, e vai fazer as sucessivas divisões. 12 dá por 2, que vai dar 6, né? 15 dá por 2, não dá, então baixa. 6 dá por 2 também, que dá 3, né? 15 não dá por 2, então baixa. O que eu faço? 3 dá por 3, que vai dar 1. E 15 dá por 3, que vai dar 5, né? Isso, agora E dá por 5 dá por 5, que vai dar 1. Então, quando obter 1 na seguinte ordem, encerra-se a fatoração, ok? Em números primos. Aí o MMC é simplesmente o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, certo? Tranquilo? Agora, olha só, gente, a diferença do MDC. De quem? De 12 e 15 também. 12 e 15. Como é que eu faço isso aqui agora? Você passa um tracinho aqui. Tem que escolher, parece que é o número que multiplica os dois ao mesmo tempo, não é? Pronto, exatamente. O MDC, você vai escolher, né? Você vai imaginar aqui no teu subconsciente qual é o valor primo que eu vou colocar aqui que seja divisível tanto por 12, né? Que divide tanto o 12 como o 15. Quem É o seria esse rapazinho? Seria o 3? Isso, porque ele Pronto, seria o multiplica. 3. Aí 12 dá por 3, dá que dá 4, não é isso? 15 dá por 3, 5 que dá 5, né? Aí o que acontece, pessoal? Se tu observar, o número 4 e o número 5, não existe um valor comum, né? Que seja divisível, tanto por 4 como por 5. Não existe hipótese alguma. Então, o que que isso quer me dizer? Isso aqui está me dizendo que não existe, não há nenhuma possibilidade de continuar a fatoração. Então, se não dá mais para continuar, porque não existe nenhum outro número a ser colocado aqui que divida tanto 4 como 5. Então, quando isso não acontece, isso implica dizer que o rapazinho que se encontra aqui é o MDC. Isto é o maior divisor comum, né, que faz parte dos divisores de 12, que faz parte dos divisores de 15. É o maior valor comum, é o máximo comum, ok? Professor, se eu tivesse mais valores aqui, aí seria o produto deles dois, certo? Seria o produto deles dois. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta quanto a isso? Então, olha só, o que é de sua importância é que no MMC você desenvolve a fatoração até obter o resultadozinho 1. Essa é a regra do MMC. O MDC, você vai escolher um determinado fator, né, primo, de tal forma que esse fator divida tanto um como o outro. Ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Se não dividir, então não satisfaz. Ok? Não satisfaz. Alguma pergunta quanto a isso, pessoal? Não, Essa é a hora. professor, eu não entendi não, só podia explicar de novo. Como é? Ela não entendeu, perguntou se o senhor pode explicar novamente. Sim, vamos lá, sem nenhum problema. Ó, vai custar um pouquinho aqui, mas é assim mesmo. Vamos. O importante aqui é nós sair daqui com tudo esclarecido, né? Olha só. O MMC, tranquilo, pessoal, ou não? Não, o MMC é bem... De boa. De boa, MC, né? O menino aparecendo no WhatsApp, apareceu de boa. Quem foi que falou que não deu para compreender a parte aí do MDC? Foi uma garota aí. Foi eu, professor. Eu quem? Verônica, professor. Verônica. Verônica, vamos lá. Eu peguei como premissa aqui os valores 12 e 15, certo? 12 e 15, ok? E vou associar ele em relação ao MDC, certo? MDC. Vamos fazer por parte. Vou pegar o 12, certo? Vou fazer isso aqui, ó.
tracinho aqui, tranquilo? E vou fatorar em primos. 12 dá por quanto? Dá por 2, não é? Vai dar quanto? 6. 6 dá por 2, que vai dar 3. E 3 dá por 3, que vai dar 1. Certo? Pronto. Aí eu quero encontrar os divisores de 12. Quem seria? Aí eu venho, passo um tracinho aqui de lado, tranquilo? Coloco umzinho lá em cima e faço as sucessivas multiplicações. 2 vezes 1, 2, para cá. 2 vezes 1, já tem 2 aqui, né? Então, 2 vezes 2, 4. Em seguida, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Isto é, o divisor de 12 Maria, sai fora. é quem? 1, 2, 3, 4, 6 e 12, certo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, ó, o 15. Vou fazer a mesma coisa, ó. 15. 15 por ser ímpar, dá para dividir por 2? Não, né? Não dá. Então vai ser por quem? Por 3, confere? Por 3. 15 por 3 dá 5, né? 5 só dá por 5, que vai dar quem? Vai dar 1. Tranquilo? O que eu faço agora? Eu vou passar aqui, ó, outro tracinho aqui em cima e vou encontrar os divisores de 15. Coloco um lá em cima e faço o seguinte, ó, 3 vezes 1, 3. Depois, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Quem são os divisores de 15? Aí eu vou determinar aqui. É 1, 3, 5 e 15, certo? E vou analisar. O que é o MDC? O MDC é o máximo divisor que se repete em ambos os termos. É o maior valor comum, né? Porque, olha só, o maior valor aqui do 15 é o 15, é o próprio 15, né? O maior valor do 12 é o próprio 12. Mas ele está associando aqui, ó, o máximo comum, isto é o que tem em um e que também tem no outro. Eu tenho um 15 aqui? Não. Eu tenho um 5 aqui? Não. Eu tenho um 3 aqui? Opa, olha só. Eu tenho um 3 aqui e tenho um 3 aqui. Isto é, o maior valor possível, né? O maior valor possível que está em ambas as determinações, né? Em termo comum, é o 3. Lógico que tem valor maior que ele. Tem. O 5 é maior que ele, mas não está aqui no 12. O 15 é maior que ele, mas não está aqui no 12. Então, o máximo divisor comum, né? O MDC, é aquele valorzinho que faz parte tanto dos divisores de um como do outro, né? É o valor que se repete. É o maior que se repete. Não tem para onde correr, certo? Eu posso atribuir esse valorzinho aqui, como posso atribuir esse valorzinho aqui. Olha só, eu posso fazer eles separadamente, como foi apresentado, como eu posso fazer eles junto. Como ficaria? Mesma coisa. Você pega aqui, ó, o 12 e o 15, certo? Vai passar um tracinho aqui de lado, para não fazer todo esse procedimento aqui, ó. Você pega o 12 e o 15 e vai imaginar do subconsciente. Fatoração são divisão. Qual é o valor que eu vou colocar aqui nos números primos que seja divisível tanto por 12 como por 15? Aí tu vai ter que lembrar, é o 3. O 3, né? 12 dividido para 3 vai dar 6. E 15 dividido para 3 vai dar 5. Qual é a diferença dessa aplicação aqui em vermelho para essa aqui de preto? Esse 6 aí que o senhor botou não é um quarto? Aqui? Oh, perdão, botei foi 6 aqui, ó, me desculpe, é 4. Tá certo, me perdoe. 12 dividido para 3 vai dar 4. 4, perdão, 4. Então, olha só, se você observar, não existe nenhum valor, né,
que dê para dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo, que nem deu o 3 aqui, ó. O 3 dividiu tanto 12 como 15. Então, quando isso aqui acontece, quando não der mais para colocar nenhum valor aqui, de tal forma que esse valor divida tanto o 4 como o 5, né, tanto um como o outro, então isso implica que se encerra a decomposição, e aquele valorzinho é quem vai ser responsável em representar o máximo divisor comum entre dois números. Eu posso usar o MMC? Ó, se eu usar o MMC, eu vou ter mais trabalho, ok? Se eu usar a regra do MDC, né, eu tenho que encontrar o valor que divida tanto um como o outro ao mesmo tempo. Então, no meu ponto de vista, essa apresentação que está de vermelho, ela é a forma mais rápida de chegar no MDC. É só para mostrar para vocês aqui, gente, que essa regra aqui, ó, ela, olha só o tanto de informação que eu joguei para encontrar a resposta 3, e olha só o que eu fiz aqui para encontrar a resposta 3. Né? Então, essa regrazinha aqui, no meu ponto de vista, ela é mais sociável nos cálculos de MDC, certo? Vamos ver se nós conseguimos praticar um pouco mais embaixo. O que tem aqui no próximo? Olha só, o MDC, o que eu aprendi, deixa para vocês aqui, ó. O que ele determina aqui? O modo de calcular MDC de 2 ou mais números utilizando decomposição. Beleza. É o que eu falei, deixa para vocês. Né? Qual é a regrazinha? O que eu apresentei. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar outros valores aqui, né, pessoal? Vamos pegar aqui, ó, o 12 e o 15 já foi feito lá. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Como é que fica aqui? Vamos lá, devagarzinho comigo. 12, né? O MDC de 12, 20 e 24. Isto é, qual é o máximo valor que vai dividir tanto 12 como 20 como 24 ao mesmo tempo? Né? Quem é esse valor que se repete tanto no 12 como no 24? Aí você vem aqui, ó. Por 12, fatora, usando aqui o nosso MMC. Por 12 dá por 2, confere. Por 2, que vai dar 6. 6 dá por 2, que vai dar 3. 3 dá por 3, que vai dar 1, não é? Encerrou. O que eu faço? Você simplesmente vem aqui, passa outro tracinho aqui, coloca um umzinho lá em cima e faz a multiplicação. 2 vezes 1, 2, né? 2. 2 vezes 1 já tem, 2 vezes 2, 4. Em seguida, 3 vezes 1 seria 3. 3 vezes 2 seria 6. E 3 vezes 4 seria, deixa eu colocar bem aqui assim, 12, não é? Aí vamos fazer aqui o MMC do 20. O que você faz aqui? Mesmo procedimento, ó. 20 dá por 2, né? Que vai dar 10. 10 dá por 2, que vai dar 5. 5 dá por 5, que vai dar 1. Quando finalizar 1 aqui, ó, como finalizou aqui, o que você faz? Você vem simplesmente aqui, novamente coloca um tracinho aqui em cima, né, descendo, coloca um lá em cima e faz as multiplicações. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 já tem aqui, ó, 2. 2 vezes 2, 4. Aí vem para cá, ó, 5 vezes 1 seria 5. 5 vezes 2 seria 10. 5 vezes 4 seria 20. Certo? Finalizou. Aí vamos para o 24. O que eu faço? A mesma coisa. Né? Você vai aqui, 24, por separ, menor prima, 2, então você coloca aqui 2. 24 por 2 vai dar 12. 12 dá por 2, que vai dar 6. 6 dá por 2, que vai dar 3. 3 dá por 2, que vai dar 1. Em seguida, você coloca outro tracinho aqui, ó. Ok? Eleva 1 lá em cima e faz as multiplicações. 2 vezes 1, 2. Ok? 2 vezes 1, 2 já tem, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E aqui vai 5. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4 seria 12. Né? 3 vezes 8 seria 24. Vamos lá. Presta atenção, pessoal. Os divisores aqui de 12, ó. 1, 2, 4, 3, 6, 12. Os divisores de 20, ó.
1, 2, 4, 5, 10, 20, né? Os de 24, 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12 e 24. O que ele pede? O máximo divisor comum entre eles, né? Aí eu venho aqui, ó, presta atenção. Ó, nós tem um aqui, não tem? Um aqui e um aqui, não é? Olha só. É comum? É. O 2 também é comum, olha só, gente. 2 aqui, né, ó. 2 aqui, 2 aqui. 2 também é comum? É, não é? Nós tem o quê? 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. É comum? É também, né? Aqui nós tem quem, ó? Aqui nós tem 3. Aqui nós tem 3, mas aqui não tem 3. Né? Olha só. Se tu perceberes, os demais não há repetições, né? Então, o que acontece? Olha só, o 4 está presente no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, quem são comum? O comum é o 1, o 2 e o 4, né? O 1, o 2 e o 4 é divisor de 12, é divisor de 20 e é divisor de 24. Mas o MDC é o máximo comum, é o valor que está em ambas as determinações. Então, quem é o máximo aqui? É 1, é 2? Lógico que não, né, gente? Quem é o máximo? O máximo é 4. Ok? O máximo é 4. O que isso quer dizer? Que o MDC, o máximo divisor comum de 12, 20 e 24 é 4. Vem aqui, ó, comigo, rapidinho. Presta atenção. 12 é par? 20 é par? 24 é par? São pares, né? Então, eu vou simplificar aqui, ó. Vou fatorar ele aqui por 2. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. 24 por 2 dá 12, né? Observa, ó. 6 par, 10 par, 12 par. Se eu não perceber, por ser par, ambos são divisíveis por 2 também. Então, nós temos 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. E 12 por 2 dá 6. Olha só, gente, o que acontece? Eu tenho um número ímpar primo, 5 ímpar primo e 6 par. Existe algum valor dentro da matemática, dentro da tabuada de divisão, que dê para dividir 3 e 5 e 6 ao mesmo tempo, da mesma forma que deu 12, 20 e 24 por 2 ao mesmo tempo, desde a mesma forma que 6, 10 e 12 deu para dividir por 2 ao mesmo tempo, isto é, existe algum valor que eu possa colocar aqui que dê para dividir ambos os valores ao mesmo tempo? Gente, não existe. Então, quando não existir um valor que faça a divisão de ambos os termos ao mesmo tempo, quando não existe mais, isso implica dizer que o MDC é o produto dos fatores primos. 2 vezes 2, 4. É o máximo divisor comum entre 12, 24 e 20. Né? Olha só. Olha o tanto de informações que eu joguei aqui para chegar na conclusão. Certo? Olha o tanto de informação que eu cheguei aqui. Ó. E ainda tem outra fórmula ainda, pessoal, de apresentar. Ainda tem outra fórmula. Por meio dos expoentes comuns de menores valores. Que seria outra forma de apresentar. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Ficou esclarecido, pessoal? Não? Ficou. Então, olha só, gente. Veja só, pessoal. Na prova do Enem, em concurso, vai usar os atributos apresentados lá em cima? Não, pessoal, não vai, tá? Não vai. E como é que vai aparecer, gente? Como é que eu vou usar o MMC e o MDC num problema de matemática dentro da prova do Enem? Aí, pessoal, como eu falei para vocês, matemática, gente, não é outra coisa. Não se resume em outra coisa, gente, a não ser, pessoal, ó, olha só,
Regras. Se você tiver consciência que matemática são um conjunto de regras, aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Então, olha só, eu vou dar aqui um queijinho para vocês, tá? De lambuja, que os livros não tratam isso aqui, não. A gente dá isso aqui porque a gente é bom demais para vocês. Como é que eu vou fazer para mim nunca errar uma questão envolvendo problema de MMC e MDC? Como é que eu vou identificar se um problema no Enem é MDC ou MDC? Olha só, pessoal, sempre que eu for resolver um problema de matemática envolvendo MMC e MDC, eu tenho que saber diferenciá-lo. Quando é que nós vamos usar o MMC e quando é que nós vamos usar o MDC? Aí aqui, pessoal, vocês têm que realmente decorar, cara. Me perdoe falar, mas tem que decorar. Quando é que eu vou encontrar o MMC dentro de uma situação problema? Quando eu tiver uma palavra como múltiplo e mínimo. Quando ele falar múltiplo e mínimo, ou múltiplo ou mínimo, então isso implica dizer que eu vou usar o MMC. Em 90% das questões, ele trabalha isso aqui, gente, ó. Quando a questão está pedindo resposta no futuro. 90% das questões, ele esconde as informações de MMC, pedindo a resposta no futuro. Aí, quem é bom em português tem um entendimento, né? Os verbos conjugados no futuro, né? O professor Alessandro talvez tenha um pouquinho de conhecimento, né? Quando é que eu vou encontrar o MMC? Né? No encontro de coisas. Quando tiver o enunciado de encontro de duas ou mais coisas, ideias de tempo, coincidência, né? Quando irá acontecer novamente, simultaneamente, né? Quando partes iguais, quando vão voltar a se rever novamente. Então, todas essas falácias aqui, ó, é simplesmente informações, né? Que eu vou ter por obrigação de usar o MMC para encontrar as respostas. E lá no uso do MDC, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter que usar, melhor, vou ter que encontrar essas palavras aqui, ó. Palavras como máximo divisor, ideia de dividir, pergunta com o intuito de diminuir as quantidades do início, repartir em partes iguais, maior tamanho possível. Então, toda essa falácia aqui, ó, ela vem atribuída em um pedacinho de texto dentro da questão. Aí você vai saber identificar quando que é MMC e quando que é MDC. Vamos atribuir essas informações, essas técnicas, por meio de exemplos. Olha só. Coloquei 2 exemplos no nosso tempo. Veja só, gente, ó. Nas últimas eleições, preste atenção, 3 partidos políticos tiveram direitos por dia a 90 segundos, 108 segundos, 144 segundos de tempos garantido de programa de televisão, na televisão, com diferentes números de aparições. Lógico que vai dar diferença, né? Se eu tenho aqui, ó, 90 segundos, 108 e 14, quer dizer que esse partido aqui apareceu menos que esse aqui, né? Que esse partido aqui apareceu menos do que esse aqui. Mesmo que ele tenha dado tempos iguais, lógico que no tempo total vai dar diferente, né? Então, é o seguinte, ó, o tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma dos números das aparições diárias dos partidos na TV foi de... Aí você olha uma questão dessa aqui, pessoal, e fica, meu Deus do céu, eu vou usar MMC ou MDC? Aí é o que eu falei para vocês, se você não tiver conhecimentos, né, com que a regra me proporciona, infelizmente, pessoal, o que ele diz? Eu tenho que lembrar. MMC,
eu tenho que ter alguma coisa relacionada a múltiplo e mínimo. Tem? Não. Pedindo resposta no futuro. Tem? Também. Não está pedindo resposta no futuro. Encontro de coisas. Não tem encontro de coisas, né? Coincidência. Ideia de tempo. Poderia entrar aqui, aí eu teria que analisar mais, né? Ele não está determinando aqui quantos segundos eles vão estar de novo no programa. Não está falando dessa maneira, né? Está dizendo que foi repartido tempos iguais. Então, está havendo coincidências também? Não. Aí eu vou ter que lembrar lá no MDC, aqui na informaçãozinha, gente, né? Existe palavras em relação a máximo divisor? Não existe, certo? Existe ideia de divisão? Ele está dizendo que 90 segundos foi para um partido, 108 segundos foi para outro partido e 144 foi para outro partido. Só que os partidos não é formado só por um político, são por vários políticos. Então, isso quer dizer que o tempo aqui está associado à divisão, né? A uma divisão de tempos. Então, isso aqui já concretiza o MDC. E para fechar direitinho, pessoal, é só você analisar essa palavra aqui, ó. Olha só. Maior possível. Essa palavra aqui, maior possível, concretiza a garantia que o problema é MDC. Ok? E aí, como é que eu faço para resolver uma questão desse tipo aqui? Ele fala o seguinte, ó, existe um partido, né? Um partido A que eu não sei quem é, existe um partido B que eu não sei quem é, e existe o partido C que eu também não sei quem é, ok? Só sei que o partido A, ele teve um tempo de 90 segundos. Para quê? Para expor, né? Para se expor na televisão. O partido B, ele teve 108 segundos para expor-se na televisão, né? E o partido C obteve 144 segundos para se expor na televisão. Só que ele diz o seguinte, gente, ó, ele não fala a quantidade de participantes que aparecerão na TV. Né? Diz que a quantidade, ele não fala a quantidade de participantes tem no partido A, nem no partido B, nem no partido C. Mas ele diz que existe uma quantidade X de pessoas que essas pessoas somou no total de 90 segundos. Né? Aqui no B, do mesmo jeito. E no C, do mesmo jeito. Só que a informação diz o seguinte, ó, que os tempos aqui, gente, ó, os 90 segundos, 108, 140, eles são diferentes, né, pelo número de aparições. Isto é, aqui só é 90, aqui só é 108, aqui 104, só são diferentes porque o número de aparições vai depender da quantidade de pessoas contidas em cada partido. Ok? Então, o que ele fala para a gente aqui? Ele quer saber o seguinte, né? Qual foi... Aí ele especifica o seguinte, ele fala o seguinte, ele diz que o tempo de cada aparição para todos os partidos foram sempre os mesmos. Então, eles foram sempre os mesmos. Eu tive um tempo X, um tempo Y no partido A, eu tive um tempo Y no partido B e tinha um tempo Y no partido C. Então, isso aqui existe um valor comum, tanto no A, como no B, como no C. Esse valor comum está associado ao tempo de aparição na TV, o tempo que ele vai estar ali, né, presente no programa de televisão. Então, tendo em vista que isso aqui refere-se ao maior possível, está associado ao MDC, então eu vou ter que fazer simplesmente isso aqui, ó. Pego 90, pego o 108 e pego o 144 e fatoro para encontrar o MDC.
Aí eu vou lembrar daquela situação, né? Se MDC, o que eu preciso é me preocupar em saber quais são os valores a ser colocado aqui na decomposição de números primos, de tal forma que esse valor seja, né, responsável em dividir o 90, o 108 e o 144 ao mesmo tempo. Ambos os valores são pares? Ambos os valores são pares. Então, vai ser aqui, ó, 2. 90 por 2 dá 45, confere? 108 por 2 vai dar 54, tranquilo? 154 por 2 vai dar 72, beleza? Então, continua ainda todo pares, né? Então, vai dar por 2 novamente. Confere, pessoal, aí? Uhum. Aliás, não são pares, né? Tem o 45 que é ímpar, perdão. É ímpar. 45 não vai dar. Então, não dá por 2. Não dá por 2. Mas, se nós observarmos aqui, lá no estudo de divisibilidade, que vocês aprenderam lá no 6º ano, se você somar os algarismos aqui, ó, 5 mais 4 dá 9, 5 mais 4 dá 9, 7 mais 2 dá 9, né? E vocês aprenderam que um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos obtém um valor divisível por 3. Então, 9 é por 3, então vai dar por 3, ó. 45 por 3 vai dar 15, confere? 54 por 3 vai dar 18, 72 por 3 vai dar 24, né? 24. Se nós continuarmos observando aqui, eu tenho valores ímpares e pares, também dá por 3, né? Olha só, 15 por 3 dá 5, 18 por 3 dá 6, 24 por 3 dá 8, não é isso? Olha só, o que acontece? Observa, tem uns 5, 6 e 8. Pessoal, existe algum valor numérico que dê para dividir o 5, o 6 e o 8 ao mesmo tempo? Não existe, né, pessoal? Então, se não existe, encerra a decomposição e o MDC é o produto de 2 vezes 3 vezes 3. O que é 2 vezes 3 vezes 3? Dá 12, confere? Aliás, que 12? Dá 18, né? 2 vezes 3, 6. 6 vai vezes dar 3. 3, 18. Dá 18, né? Isto é, 18 é o maior divisor comum de 90, 108 e 144. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima aqui, vamos correr que o tempo está passando. E o outro é muito interessante, porque é bem mais curto o outro. Olha só o que temos aqui, gente, ó. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito a máquina A cada 3 dias, a máquina B a cada 4 dias e máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção das 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Olha só, gente. Tem diversas informações aqui que me garante que é um MMC. Confere? É o menor tempo que os 3 vão ficar, né? Aham. Olha só onde é que tem aqui, ó. O que eu preciso saber? Após quanto tempo receberão? Receberão aqui, isso aqui está voltado a futuro, né? Futuramente vão receber. Então, está pedindo resposta no futuro, ok? No mesmo dia é coincidência, né? Coincidência. Né? Está associado a que irá acontecer novamente. Então, tudo isso aqui caracteriza-se MMC. Se é MMC, não perde tempo. MMC de quem? Ó, pessoal, ó, de 3, de 4 e de 6. Você passa para cima aqui, ó. Por quem? Por 2, né? 3 dá por 2? Não, então baixa 3. 4 dá por 2? Dá. Dá quanto? Dá 2. 6 dá por 2? Dá. Dá quem? Dá 3. Em seguida, por 2 novamente. 3 dá por 2? Não, então baixa o 3. 2 dá por 2? Dá, que dá 1. 3 não dá por 2, então baixa 3. E 3 só dá por 3. E vai dar 1 aqui e 1 aqui. Então, a ideia é obter 1 nas determinações. Quando isso aqui acontecer, encerra-se a fatoração.
Isso implica dizer que o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, é quem? É o produto de 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Aí você vinha aqui e marcava a resposta correta. Ok? Então, gente, para você nunca errar uma questão envolvendo isso aqui na prova do Enem, felizmente, você vai ter que decorar aquela regrazinha, né? Quando é que eu vou usar o MMC, o MDC? Aquelas ideiazinhas, né, verbalizadas que vai estar sempre associado à informação da questão, é quem vai me garantir o processo mais adequado. Então, para melhor a identificação, vou falar para vocês, 90% das questões de MMC, ele pede a resposta no futuro, certo, gente? Ele quer resposta no futuro. Se você não encontrar a resposta no futuro, né, alguma coisa que identifique a resposta, vai vir no futuro, então já sabe que você tem que usar MDC. Tranquilo? Gente, finalizando aqui essa primeira parte, ok? E vamos para a segunda parte, que seria, olha só, pessoal, matemática 2, a parte de geometria, que seria a homotétia no plano, ou homotetia, dependendo da forma que ela vai ser escrita. Se ela tiver acento, vai ficar homotétia. Se não tiver, fica homotetia. Certo? Eu nunca consigo visualizar isso aqui direito, porque tem professor que fala homotetia e tem professor que fala homotétia. Eu preferi deixar aqui. Professor, Oi. o senhor podia voltar lá no slide 8? No slide 8. Uhum. No slide 8. Aqui? É. Seria? É. É só para me bater um print, porque eu tô ouvindo as explicações do senhor Certo, e certo. tô Boa. Muito batendo bem. o print para estudar depois. Muito bem, muito bem. Obrigada. Pode? Pode voltar. Pronto. Gente, a homotetia, né? Ou homotétia, fica a seu critério, né? Se não tem acento, vai ficar aqui a homotetia, certo? Quando tiver acento, fica a homotétia. O que é isso, pessoal? É o processo de ampliação ou redução, né? Ou aplicação de uma figura partindo de um ponto fixo. Na verdade, pessoal, a homotetia, ela é nada mais, nada menos do que semelhança de figuras planas. Só que a matemática é tão bacana que ela trabalha de forma bastante redundante em determinada situação. O que eu preciso para mim trabalhar a homotetia? Eu tenho 2 formas de trabalhar a homotetia. Olha só. A constante, ela vai ser maior que 0, vai ser um valor positivo, né? Um exemplo, a constante K igual a 2, como ela pode ser uma constante negativa, K menor que 0. Né? Quando ela tiver uma constante positiva, nós dizemos que a homotetia ela é direta. Quando nós tivermos uma constante negativa, a homotetia ela é inversa. E qual a diferenciação uma da outra? O que você precisa saber é que toda homotetia ela parte de um ponto. Eu tenho que ter um ponto fixo. Coloquei aqui para você ficar atento aqui. Eu coloquei uma grade, né, toda quadriculada, e bem aqui assim, eu tenho um ponto P, ó. Tem um ponto P, que é o ponto chave da homotetia, né? Porque ele tem que ter um ponto fixo aqui, gente, ó. Toda homotetia é por base de um ponto fixo, certo? Em seguida, eu tenho o quadradozinho aqui, ó, no ponto A, no ponto B, no ponto B, no ponto C e no ponto D, certo? Em seguida, pela constante, né, ó, pela constante ser maior que 0, ser positivo, então eu tenho que partir do ponto fixo, certo? E traçar as retas
passando por cada vértice da figura apresentada. Quando eu passo, olha só, gente, quando eu passo as retas saindo do ponto fixo por cada ponto da figura apresentada, eu vou gerar uma figura bem maior, né? Bem maior do que a outra. O interessante aqui, pessoal, é que a homotetia, ela sempre mantém a característica, não muda, certo? E os ângulos permanecem o mesmo, ok? Aqui no caso, quadrado, não importa se o quadrado é pequeno ou se o quadrado é enorme de grande, os ângulos sempre vai ser 90 graus, ok? Não importa se o quadrado está na horizontal ou na vertical, sempre vai ser quadrado. Ele sempre mantém. Olha só, você tem um aqui no sentido mais para a esquerda e um mais para a direita, né? Um do lado do outro, né? A característica é a mesma. Então, ele só amplia ou reduz. O objetivo da homotétia é ampliar ou reduzir. A figura permanece a mesma e os ângulos permanecem os mesmos, certo? Qual é a diferença da homotetia direta para a inversa? A direta, pessoal, essa imagem formada aqui, ó, ela é formada partindo de um ponto fixo, certo? Já na homotetia inversa, o que vai acontecer? Ela vai gerar outra figura, mas, olha só, partindo dos vértices da figura. Tá vendo aqui, ó? E toda homotétia tem que ter um ponto fixo. Então, eu vou colocar um ponto fixo bem aqui assim, certo? Coloquei um ponto fixo bem aqui assim. O ponto P aqui. Aí, o que acontece? Para mim gerar a figura, né, a ampliação ou redução dessa figura, eu vou simplesmente partir daqui, gente, ó. Eu saio daqui, partindo lá pelo ponto apresentado, eu traço as retas. Não vai ficar legal não, mas faz de conta que vai dar certo, viu? E assim, ó. E, ó. Aí eu vou chamar isso aqui, ó, de ponto A, chamar isso aqui de ponto B, chamar isso aqui de ponto C, certo? E aqui o ponto P. Tranquilo? Deixa eu mudar aqui a cor. Ponto P bem aqui assim. Então, veja só, o que vai acontecer. Olha o ponto B onde é que está. Imagina só a distância desse ponto B aqui, ó, lá para o pontozinho verde. Aí tu vai obter a mesma distância, ó. É mais ou menos aqui assim, colocar de verde. Vai ser mais ou menos, olha só, a distância aqui, gente, ó. Vai ser mais ou menos essa distância aqui, confere, ó. Aí aqui eu tenho o ponto B, certo? Aqui, gente, ó, o ponto C aqui, ó, lá para o ponto verde, você vai pegar mais ou menos essa distância aqui e vai colocar aqui também, ó, mais ou menos aqui, ó, ponto C, certo? E o ponto A que se encontra aqui, ó, olha só essa distância aqui, gente, ó, do ponto A até o ponto verde, você vai proporcionar a mesma distância aqui, ó, mais ou menos aqui assim, né, ó, aí o ponto A. E em seguida, você simplesmente é só traçar as retas passando pelos pontos, certo? Era para sair bonitinho, mas ninguém tem régua, né? Olha só. Você forma o triângulo inverso, né? Olha só, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Mas de tal forma que o triângulo permaneceu o mesmo, então, consequentemente, os ângulos permaneceram os mesmos, tá? Então, essa apresentação aqui, gente, ó, como se fosse o espelho, né? Beleza? Como se fosse o espelho. Se você colocasse aqui, lembra da aula anterior? A parte de... fugiu aqui o conteúdo da cabeça. É como se fosse o espelho, ele espelha, né? Então, a homotetia inversa, né? Quando a constante K é negativa, ela simplesmente mostra a figura no mesmo formato, no mesmo padrão, no mesmo tamanho, mas de forma que os pontos
se invertem, né? Ó. O ponto C subiu e o ponto B desceu. Tranquilo? Isso aqui é informação quando a homotetia ela é inversa, certo? Quando a constante ela é negativa. Eu vou sair de onde? Dos pontos dos vértices em relação ao ponto determinado. Já na homotetia direta, quando a minha constante é positiva, maior que zero, eu saio do ponto em relação aos vértices da figura. Olha a diferença. Direta, eu saio do ponto para os vértices. A inversa, eu saio dos vértices para o ponto. Ok? E sempre estabeleço as mesmas distâncias, pessoal. Ok? As mesmas distâncias. Não pode deixar passar isso por despercebido. Se perceber aqui, pessoal, ó, do ponto P aqui, gente, ó, até o ponto A, se tu perceber aqui, é mais ou menos proporcional a esse aqui também, ó. A mesma distância, certo? Ó, do ponto P até o ponto D, pessoal, observar a distância aqui, ó, é essa mesma distânciazinha aqui, ó, mesma distância. Ele segue sempre o mesmo padrão de distanciamento. Tranquilo, pessoal? E em seguida, a homotetia só é com base nessa informaçãozinha aí, tá? E em seguida, como está associado à semelhança, né, eu entendo que a parte de homotetia é simplesmente para mostrar o padrão de semelhança de figura, não importa o tamanho, pequeno ou grande, vai ter a semelhança entre eles. E essa semelhança também está dentro da prova do Enem, pessoal. Todo ano cai uma questãozinha de semelhança, se não souber, Deus do céu, é problema. É a coisa mais simples do mundo resolver uma questão de semelhança, não é? Desde que você consiga encontrar, né, identificar a semelhança, onde é que eles são semelhantes. Então, nós temos os casos de semelhança de figuras planas. Quais são? Duas figuras planas são consideradas semelhantes através de ângulos iguais, certo? Ângulos iguais. Eu tenho que ter, no mínimo, 2 ângulos para serem iguais, lados iguais, pelo menos 2 lados, né? E lados correspondentes proporcionais. Então, vamos lá. Nos casos de semelhança, ângulos e ângulos. Olha só. Está dizendo que esse ângulozinho aqui, ó, é 30,96 graus, então aqui também é 30,96 graus. Aqui é um triângulo retângulo grande e um triângulo retângulo pequeno. Independente se o triângulo ele é pequeno ou grande, se ele é retângulo, ele mede sempre 90 graus, né? Consequentemente, se esses 2 ângulos aqui são iguais e esses 2 ângulos são iguais, com certeza esses 2 ângulos aqui vão ser também iguais. Então, ele diz o seguinte, para que haja caso de semelhança entre 2 figuras planas, eu tenho que ter pelo menos 2 ângulos iguais, certo? Outro caso de semelhança, é que os lados sejam todos proporcionais, não são iguais. Observa, gente, ó. Aqui, ó, triângulo pequeno, triângulo grande. Não está associado a ângulos, ok? Mas está associado aqui a lados. Então, o que é que eu tenho aqui? O lado grande, olha só, 10, né? O outro lado grande, 6, o outro lado grande, 11,66, né? O lado pequeno, 5, né? O lado pequeno, 3, o lado pequeno, 5,83. Mas onde é que está a semelhança entre as partes? A semelhança, pessoal, se dá por meio de uma razão. A razão tem que ser todas iguais. Se eu relacionar aqui, ó, o lado do maior na horizontal, perdão, na vertical, com o lado do menor na vertical, divide aqui, gente, ó, 10 por 5 dá 2, não é? Se eu pegar o lado do maior, tá vendo aqui, ó, e relacionar com o lado do menor na horizontal, gente, ó, 6 por 3 dá 2, não é? Se nós pegarmos o maior lado aqui, gente, ó, maior lado, né, relacionar com o menor lado,
vai dar 2 também. Isto é, esses valores aqui, ó, são o quê? Proporcionais, né? São todos iguais. É o que nós chamamos de constante, tá? A constante de proporcionalidade entre os meios são sempre as mesmas. Então, mesmo valores sendo diferentes, mas resultados de divisão iguais, isso caracteriza que os dois triângulos são semelhantes, tá, gente? Aqui é o caso de semelhança. Tranquilo? O outro caso aqui seria quem? O terceiro caso, lado, ângulo e lado. Isto é, eu tenho que ter 2 lados proporcionais e 2 ângulos iguais para que os 2 triângulos sejam semelhantes, ok? Sempre quem vai me determinar se há semelhança entre os triângulos é sempre por meio de proporcionalidade. Você vai relacionar os lados de um com o do outro. E aí você vai obter os resultados. Se forem os mesmos, não esquece que proporcionalidade é igualdade entre 2 frações, né? As razões é igualdade entre 2 frações. Então, nós temos o seguinte, como é que eu vou apresentar um cálculo de proporcionalidade, tendo em vista que os triângulos são semelhantes? No caso aqui, gente, o exemplozinho, eu tenho um triângulo pequeno e um triângulo grande. São semelhantes? São. Em quais dos 3 casos? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro, né, pessoal? Ângulo 56, ângulo 56. Ângulo 90 graus, ângulo 90 graus. Então, a semelhança aqui é de ângulo e ângulo, tá? Olha a regra. Ângulo e ângulo, lado, lado e lado, lado, ângulo e lado. Só existem essas 3 formas de congruência de triângulo, tá? De semelhança de triângulo. Só existem essas 3 formas, então decore. Então, vamos nós. Tendo em vista que já foi identificado que os 2 triângulos são semelhantes, quanto é que vale x? Aí aqui, pessoal, é a coisa mais simples do mundo. Sempre o maior se relaciona com o menor, ou vice-versa, certo? Olha só, gente, eu tenho esse ladinho aqui, né? Que se relaciona com quem? Com esse aqui, confere, ó. Com esse aqui. Eu tenho alguma coisa aqui? Não tem nada aqui, gente, ó. Olha a brincadeira. Né? Esse ladinho aqui se relaciona com esse ladinho se relaciona com esse. Então, vai ficar o quê? 36, né? Está para quem? Olha só, horizontal com horizontal. Está para 18. Aí eu quero quem? Eu quero encontrar esse aqui, confere, ó. O x. Assim como o lado grande está para o pequeno. Mas o pequeno aqui, gente, eu não tenho ele. Como é que eu faço, pelo amor de Deus? Aí eu tenho que perceber que eu tenho aqui informações em triângulo retângulo. Essas informações me dão 2 valores conhecido e um desconhecido. Então, se a relação de informação está contida no triângulo retângulo, aí eu tenho que lembrar do famoso TP, né, pessoal? Lembra? Teorema de Pitágoras. O que Pitágoras determinou, né? Diz que a hipotenusa ao quadrado é simplesmente igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o que é a hipotenusa? O maior lado do triângulo retângulo. E os demais lados? Cateto B, cateto C. Quem é B e quem é C? Na soma, a ordem das parcelas, dos fatores, perdão, não altera o resultado, né? Então, vai ficar, quem é o A? 30. 30 ao quadrado vai ser igual. Quem é o B? Vou chamar aqui o B de 18, tá bom? 18 ao quadrado. E o C, o valor desconhecido, que eu não sei quem é. Então, 30 ao quadrado vai dar o quê, pessoal? Aqui 30 ao quadrado vai dar 900. Confere, gente? 900. 18 ao quadrado. 18 ao quadrado dá quanto, pessoal? Bem rapidinho aí. Seria 18 vezes 18, né? 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8.
8 e 6, 14, né? 14, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Eu vou ter aqui 4, 8 e 4, 12, vai 1, 324. Confere aí, pessoal, comigo aí, tá? Se não tiver certo, você me avisa. Mas, se é ao quadrado. Então, eu quero encontrar o valorzinho de C, o que eu faço? Como é a equaçãozinha do primeiro grau, ela do segundo grau, eu vou separar os números reais dos números imaginários. Então, olha só, eu tenho 3, 2, 4 após a igualdade, então ele vem para antes da igualdade com sinal trocado. Tá positivo, vem negativo. Ok? Igual a C ao quadrado. Subtraindo isso aqui, pessoal, dá quanto? 900 menos 624. Aquele negócio de pedir emprestado, né? Vou fazer aqui do meu jeito rapidinho aqui. 4 para 10. 6, vem 1 para cá. 2 e 1, 3 para 10. 7, vem 1 para cá. Aí eu tenho aqui 3 mais 1, 4, para chegar a 9, 5, né? Isso implica dizer que C vai ser igual a raiz quadrada de 576. Pessoal, vê para mim se existe raiz quadrada perfeita aí, por gentileza. Pode ser ou tá difícil? Me ajudei, que eu estou sem acesso à calculadora. 24. Tá 24 certinho? Posso confiar? Pode. Com certeza, né? Então, o que acontece, gente? A raiz quadrada de 506 é 24, porque 24 vezes 24 dá 576. Então, esse valorzinho desconhecido aqui, ó, é 24. Então, o maior está para o menor. Você põe aqui 24. Aí você tem aqui, ó, uma proporcionalidade, igualdade entre duas razões, entre duas frações. A propriedade fundamental é produto dos meios igual aos extremos. 18 vezes x vai dar 18x. E 36 vezes 24. Dá quanto, pessoal? Isso aí, por gentileza? Me ajude aí. 24 vezes 36. Me ajuda? 864. 8 864. e 64. Então, diz que x vai ser igual a 864 dividido para 18. Esse x vai dar quanto, pessoal? Por gentileza? Como é? 48. 48? Pronto. Beleza. Então, olha só, ficou 48. Tá? Isto é, esse grandão aqui, ó, quando o pequeno for 24, o grandão é quanto? 48. Aí, para você saber se isso aqui realmente é pertinente, pessoal, aí você faz o seguinte, ó, vocês podem me ajudar aí. Você pega aí, ó, o 36, né, e vai dividir por 18. Por 18. Dividir 36 por 18 vai dar igual a 2, não é? Vai dar igual a 2, certo? E, se você pegar, colocar o 48 no lugar do x e dividir por 24, vai dar 2 do mesmo jeito, não vai, pessoal? Então, isso aqui me garante realmente que os dois triângulos, eles são congruentes, tá? São semelhantes. Tranquilo? Então, gente, desde já, né, finaliza o nosso momento aqui, encerrou, né? E espero que tenha sido bastante proveitoso. Caso tenha dúvida, né, se eu puder ajudar lá no privado, pode ficar à vontade, que